Fala, galera da T5! Que alegria estar podendo falar com vocês mais uma vez nesse dia lindo, encerrando a semana. Aqui em Paulínia é feriado Sagrado Coração de Jesus. Que Ele possa nos abençoar e dar uma nova direção. Silvana já entrou, solicita aí, minha amiga. Vamos bater um papo, não vamos perder tempo. Amiga, todo mundo que está entrando, Paula que entrou, grande abraço, Fabiana. A galera tudo firme e forte aí, conectando. Ô, minha amiga! Oi! Como é Boa que você tá? noite! Tudo bem? Tudo bem? Que satisfação falar contigo novamente, né? Que coisa Eu boa! que agradeço. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar. Nossa, olha, viu, amiga? Foi muito bom a nossa live, mesmo com tudo que aconteceu naquela vez. A galera teve É verdade. a galera teve uma resposta tão boa, né, nessa realidade da tua sabedoria, né, da vida, né, sabedoria de conhecimento sobre os fatos. Nós falamos do impacto da pandemia na categoria de base, todas as realidades, uma sinceridade, uma verdade tão legal de ser compartilhada, né, e todo mundo que está atrás, né, eu venho falando muito isso, sabe, amiga? A vida não é uma live, né? A vida não é uma mídia social, né? PC Guzmão esse dia falou que os sentimentos não podem se tornar digitais, né? A realidade da Não tecnologia é mesmo. digital, mas os sentimentos não podem, né? O PC Guzmão, coordenador da base do Vasco, está fazendo curso de gestão comigo, e ele tocou nessa frase e eu lembrei de você na hora. Na realidade, nossos sentimentos não podem ser digitais, ir para uma verdade, e você colocou isso apenas em palavras, do teu jeito simples aí que eu conheço. Foi muito bom. E hoje, né, uma alegria para falar de um tema tão recorrente, né? Um tema É verdade. tão atual e recorrente, atual, né? Então, é uma realidade que a gente toca há muitos anos, né? Vem de gerações e nós hoje é sexta, na quarta-feira eu falei com o Anderson Canela, um amigo que é treinador do Atlético, estava no Atlético Mineiro, agora saiu do corpo técnico lá da categoria de base, mas a gente falou sobre a realidade que nós sabíamos, né? E hoje com você é uma sabedoria enorme, você tem me alimentado com um monte de livro, né? Mandou o livro da Djamila Ribeiro, estou lendo ele devagarzinho, no meu tempo. Isso, a minha referência é Djamila Ribeiro. Ai, que legal. A minha filha ama. A hora que você mandou, eu já passei para minha filha. Ela ficou, nossa, pai, eu queria tanto esse livro. Que eu tive uma palestra, né? Então, dentro dessa realidade, a gente tocar um pouquinho nesse assunto, né, Sil? Que vai muito além, né? No futebol, eu falei com o Canela, né? Sobre aquilo que nós vivemos, da nossa história, né? Realmente, principalmente como meus pais me educou nem dentro dessa realidade, né? Eu queria começar falando isso contigo. Meu pai, ele sempre, nunca me falou para ser melhor, né, Silvana? Ele falou para mim ser um bom ser humano, e isso, né, no caminho, né, eu ia poder fazer diferença. E hoje eu tenho colhido esses frutos de ter uma família que me direcionou, porque meu avô, por parte materna, era um brancão de olho azul, né? Minha avó negra, 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 negra. Então, a nossa história é parecida. Negra, negra. Meu avô paterno português com uma minha avó negra. Então a gente tem uma realidade muito grande. Deixa eu dar um alô para a galera que está entrando aqui. Agradecer a presença de todos. Essa Anderson, Marley, sempre, Marley firme. DC Silva, professor Digão, Luiz Amaral, que entrou, meu parceiro da barbearia, grande abraço. Professor Beto falando que hoje promete. Guizinho Mendonça, Marcinho, toda a galera que está entrando aqui. Renata Albuquerque, Anderson Puga, José Henrique, toda a galera, Pietra, Oliveira, a galera que está aí entrando. Vamos bater um papo top, que a Silvana fala, é muito bom conversar com ela. Que alegria. Mas sim, então é isso, né? Nossa história, você já deu um joinha falando que também passa por isso. Eu queria que, na verdade, mediadora desse papo é você, que eu quero aprender hoje, sabe? Eu quero aprender, aprofundar mais dentro dessa realidade e a gente bater um papo sobre essa realidade tão cruel, né? Vamos falar assim. Uma realidade cruel que nós estamos vivendo, né? E não para, é algo que no Brasil fala que não existe, né? Essa questão do racismo, né?
É aquele bem subliminar, né? Ninguém é racista, mas as É, porcentagens, elas não batem, né? Quando se faz uma pesquisa. Então, nós estamos aí para bater esse papo. Obrigado, minha amiga. Bem-vinda aí. olha, Taliba, eu que agradeço o convite. Eu falo que é um tema muito complexo. A tua fala é de uma riqueza também. Eu gosto desse bate-bola aqui com você, porque eu aprendo muito também. Sim, E você sempre está dando oportunidade da gente ter um espaço de fala e de escuta. Isso é importante. Essa legal. troca é importante. Às Sim, vezes a gente acha que a gente vem falar alguma coisa e, na verdade, a gente sai com uma bagagem maior com que a gente aprende. sim. Mas é assim, eu hoje estava fazendo um monte de reflexão, já me deu vontade de chorar, porque você chorou. Nossa, eu sou uma pessoa extremamente sensível. Sim, E aí eu estava pensando na história do Brasil, como foi contada a vida inteira. Por isso que o racismo está tão estrutural na nossa vida. sim. O quanto o tempo inteiro fala que nós somos escravos, e na verdade nós somos escravizados. Porque Isso. o negro estava quietinho lá no seu território, na sua cultura, com a sua família, Sim, né? Contemplando o lugar onde ele estava, e ele foi simplesmente traficado, ele simplesmente foi tirado do local dele sim, para servir os brancos, para servir os aristocratas. sim. Né? E a história do Brasil contada, por isso que o Brasil, falar o Brasil não é preconceituoso, falou, não, a própria história contada já vem errada para as nossas cabeças. Sim. Ah, você é negro porque você era escravo. Nós não fomos escravos, nós somos escravizados. O dia que a gente Totalmente mudar diferente, esse né? olhar, o dia que a gente começar a ter esse olhar, tudo muda. Verdade. E uma das coisas que eu falo sempre é assim, né? As pessoas falam assim, eu não sou racista. Eu não sou racista, imagina. Mas Sim, eu brinco assim, peraí, você não é racista, mas você é antirracista ao menos? Se você vê uma situação de violência contra o negro, de discriminação, qual é sim. a sua atitude? Ah, eu não sou racista, mas eu não me meto nessas conversas. Aí Eu eu não me olho e falo, olha, posiciono mais do também, que né? você racista, você precisa ser antirracista. Porque nós estamos precisando exatamente de diluir, eliminar essa discriminação e esse preconceito. E eu já passei muito isso. Eu fui, olha, vou contar um pouco da minha história. Eu sou filha de nordestino e nordestino. Minha mãe era negra. O meu pai branco de olhos verdes. Olha que louco Ó, isso. que Minha mãe coisa. morreu, eu tinha 1 ano. E o meu pai ficou com 6 filhos para criar sozinho. Você imagina Meu a Deus. loucura que foi. Então a gente já sofria discriminação porque a gente também era órfãos. A gente Todo fala tipo de assim, como preconceito, foi então, né? difícil. E normalmente com aquele jargão. Ah, não tem mãe para cuidar, vai virar prostituta. E os homens vão virar ladrões. E na Nossa. minha família tem 3 brancos e 3 negros. E os negros. Uma vez eu saí com meu pai, fui no médico, eu levava meu pai sempre naquele médico. Um dia a secretária não aguentou, olhou para mim e falou assim: Você é de criação? Nossa. Eu olhei e falei: Não, é que minha mãe é negra, era negra e meu pai é branco, por isso que eu sou linda desse jeito. É isso Eu aí. tive que ser Agora eu bem, gostei. eu tive que ser bem suave com ela. Na verdade, eu acho que foi a melhor forma. Eu falei, eu puxei para minha mãe, graças a Deus. Então a gente sofre isso no dia a dia mesmo. O preconceito está instalado. Eu sou de uma família, eu sou casada com um homem branco de uma família que veio da Itália. Então você imagina entrar nesse cenário. Para mim também não foi fácil. Sim. E os dois lados aceitar isso, né, Silvana? Porque você está falando algo que acontece comigo. Eu também sou casado com branca, branca, branca. Né? Meus filhos, eu tenho uma filha número 2 que nasceu, pai é mais branquinha e ela novinha, ela tinha o cabelo tudo loiro. Imagina eu passeando com ela no shopping, como que era a reação das pessoas, né? O que esse negrão está acontecendo com ele? E ao mesmo tempo, a minha filha número 1, número 3, que é mais parecido comigo, para minha família, quando a minha esposa saía com eles também, né? Havia essa discriminação total, né? Por isso que a gente tem que
diferenciar o que é discriminação, o que é racismo, toda essa realidade, né? Mas existe uma coisa também, Ataliba, que eu até vou até falar. Você, Tá. com uma menina, com a filha branca, pode configurar um sequestro. A mulher É branca muito... com as crianças negras, não. Você entende? É como Sim, a mulher negra com uma criança grande, ela é a babá. Então, o tempo inteiro a gente sofre esse tipo de preconceito, né? É uma tratativa sempre assim, de uma desigualdade subjetiva. Eu falo que a desigualdade social ela é visível, todos nós enxergamos, mas a subjetiva é da relação do opressor contra o oprimido. sim. A pessoa, porque é branca, muitas vezes acha que tem o direito de nos oprimir, porque isso faz parte da história. Isso. Tá Isso já faz incutido, né? parte da Faz história. parte da vida dela, da história dela. Eu posso falar com você de qualquer jeito, mas você não pode falar comigo desse jeito. Quem é você, sua negrinha metida? Sim, A tratativa sempre foi assim. sim, sim. Então, assim, A ô branca, Silvana, quando se posiciona, ela é inteligente. A mulher negra, quando se posiciona, ela é briguenta. é barraqueira. É, Só um contexto, você está trazendo muito contexto aqui. Tem um amigo meu, Nascimento, Reginaldo Nascimento, que capitão do Curitiba, trabalha no Curitiba, um grande irmão, nós somos parceiros de quarto, né? Ele, aí falando um pouco do futebol, o que eu vivi dentro do futebol, ele falava assim uma frase que era engraçada, falou, tá ali, aproveita essa realidade do futebol, porque é uma realidade de glamour, de toda aquela realidade que é envolto, então fica mais escondido por você ser negro, né? Então as pessoas te respeitam por aquilo que você faz, não aquilo que você é. E depois que eu parei, eu tive que fazer um caminho na fé que eu acredito sobre essa realidade também. Um grande abraço ao Padre Wagner, um grande amigo que me escuta. Então, dentro dessa realidade, por quê? Ele falou assim, depois que saiu o glamour, né, essa realidade de você estar sendo o primeiro atendido, sala VIP, né, até o Canela falou, isso acaba, né? acabou. Isso Acabou. Então, acaba. então, como você falou que é subjetivo, porque eles te respeitam por aquilo que tu faz ou representa naquele momento, né? Quando você sai fora desse contexto, fica difícil essa realidade do cotidiano, ela é diferente mesmo, né? É muito diferente. Hoje eu estava fazendo uma reflexão sobre a questão. Eu vi um post de um colega meu, e ele, do Pelé, e ele falando: como não amar o negro? Aí eu fiquei pensando, eu olho para essas cenas e eu falo: meu Deus, é óbvio que uma figura negra que traz uma compensação de prazer, que é o futebol, que é um goleador, ele vai se tornar um ídolo daquele momento mesmo. Se a Sim. gente parar e pensar. Agora eu pergunto para você, quando esse jogador tira a camisa, será que alguém sabe a história dele? Isso que o seu amigo falou é verdade. A hora que acaba tudo isso, será que as pessoas reconhecem esse ser humano ou reconhecem somente a história dele dentro do futebol porque ele trouxe uma compensação que me gerou prazer, que é o gol, que é a defesa, que é o servir a bola. Entretenimento, Então, né? Futebol, né? então, o negro é reconhecido nesse contexto, até mesmo porque ele proporciona aquilo que eu estou esperando, ele vai me trazer o prazer. Olha quantos jogadores negros bons, mas por trás desse jogador, qual é a história? O que ele enfrentou para chegar até ali? Eu tenho exemplo, o Aranha, que eu trabalhei com a Aranha, nós fizemos uma atividade, ele conta histórias de coisas que ele já passou, que ele fala para mim: Silvana, tem pessoas que têm preconceito porque eu casei com branca, que não admite essa relação, essa conjugação, né? Sim. Eu falo, Aranha, é engraçado que as pessoas estão o tempo inteiro preocupadas com a nossa cor, com as nossas opções, né? Não estão preocupados com o amor, com a identificação com o outro, e é muito louco isso. E hoje eu liguei para um amigo meu, Marcelo Carvalho, que ele é diretor executivo do Observatório Racial do Futebol. Falei assim: para mim, ele falou: Silvana, eu vou te falar,
Na Série A, nós só temos um jogador, que é o Roger. Na Série B, nós temos o Ademir Maria, do Botafogo. E aí eu falei para ele, e presidente? Nós temos um só na Ponte Preta. E gestor? Ah, o Mauro Silva. Hã? Que é o Tiãozinho, o presidente da Ponte. É o único. É o único. Aí eu falei para ele assim, e gestores? Ah, agora o Mauro Silva e a Aline, que está representando as mulheres no futebol, também se reconhece como negra. Na CBF a gente não encontrou ninguém ainda. Sim. E aí, ele falou assim, na arbitragem também. E aí nós estamos resgatando quanto tempo que a gente está sofrendo, o jogador brasileiro sofre com a questão do preconceito. É banana que joga no campo, árbitros que pegam uma banana no seu carro, né? Configurando que ele é um macaco, discriminando. Enfim, o quanto a história do negro no futebol, ela é complexa. Esses dias nós estávamos falando sobre o Vasco da Gama, foi o primeiro clube que contratou, o primeiro jogador negro foi o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Sim. E aí me veio aquela encenação que o pessoal fala de passar, o jogador, eu acho que foi o Leôncio, que passava pau de arroz para entrar, para jogar no São Paulo, porque ele era negro, né? Ele tinha que disfarçar a cor dele. Então, você vai olhando a história do futebol, é a história da nossa sociedade negra. Sim. É a história de todos os negros. Negros não ocupam funções. Silvana, se você pega a periferia, onde está lá, né? A nossa maior comunidade, né? Que é o índice de pobreza maior, está na nossa comunidade mesmo, dos negros. E ali é um meio de sobrevivência. Até a Helena aqui, Luiz Antônio contou uma história na Lituânia, né? Que a pessoa nunca tinha visto um negro, ele é um preparador físico negro, parceiro meu de gestão de futebol, falando como que foi a atitude lá do povo, né? No começo, a discriminação, a realidade até ele conseguir se impor e trabalhar lá. Eu já tive num contexto aí, num ambiente fechado, uma criança de 5 anos, né? 4, 5 anos, falar ele é preto, né? Do lado da mãe, né? Aí eu tive uma atitude clara quando eu falei, sua mãe nunca te ensinou que existe preto, branco, japonês, existem outras raças, né? E que isso não existe diferença, e saí. Eu deixei a mulher, ela assustou, né? Mas dentro dessa realidade nós vamos vivendo. E a Helena também, que está participando conosco, falou assim, Thalita, conta um pouco como foi sua história no futebol. Então, o futebol, na realidade, depois desse tempo que eu parei, Silvano, eu vejo que ele foi uma autoafirmação também, né? Para tudo aquilo que era discriminado. E muitas vezes eu nem entendia, mas aí depois com a vida, com a maturidade, eu fui vendo que eu queria dar resposta muitas vezes por isso. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais liberdade por ter maturidade, por ter experiência também. Mas lá atrás, né, contando da história, todo passo que eu dava, e depois, igual você falou, no dia você vai refletir, essa semana eu fui refletindo muita coisa, né? Eu falei, pô, muitos passos que eu dei foi para autoafirmar, né? Aquilo que era discriminado, às vezes na escola, né, por algumas realidades, e ali que eu vi que eu falei, pô, aqui eu vou conseguir ser quem eu quero ser, né? Então, eu me dedicava muito, o futebol foi aquilo que eu fiz a vida inteira e faço hoje, mas hoje, graças a Deus, eu tenho esse entendimento, né, que não é assim. Isso eu passo para os meus filhos, eu passo para aquelas pessoas que fazem parte do meu cotidiano, falando que ela precisa ser um ser humano, né? Um bom ser humano. Que isso vai muito além, né, de cor, né? Vai muito além daquilo que é o ser humano. E nós, né, se posicionarmos essa coragem também, né, Silvana? E com embasamento, com uma sensatez de falar aquilo que nós pensamos sobre isso, né? Você sabe que hoje eu estava fazendo uma reflexão das políticas públicas, dos direitos humanos e principalmente das políticas públicas para as mulheres negras, para as crianças e adolescentes da periferia. E me incomoda algumas colocações de o quanto ficam configurando de uma forma romântica o que é rosa, o que é azul, e o quanto isso camufla, sabe, gente? Sim. O roxo da violência que o negro, a criança e a mulher vêm sofrendo no Brasil. Que camufla também
a cor vermelha, que é o sangue derramado dos jovens negros na periferia. Sim. Não dá para romantizar esse tema, não dá para achar que tudo é rosa e tudo é azul, não. Não tem São como. várias cores, né? É uma miscigenação. A formação do povo brasileiro veio do índio, do negro, do branco. Nós somos todos brasileiros, nós temos uma história, nós Sim. somos uma miscigenação cultural. É enorme. Isso não quer dizer que eu sou menos ou mais, sabe? Eu acho que cada um tem o direito de se expressar, de ser respeitado. Sim. E no futebol, eu estava fazendo resgate também, as mulheres negras, a representatividade é muito baixa ainda, e pouco falada das mulheres negras. Nós temos a banda dos Santos do Atletismo, que pouco se fala dela, mas ela foi um ícone em 1952, uma mulher negra. A Aida dos Santos, né, a Piedade Coutinho, Irenice Rodrigues. Nós temos a Formiga, olha o que a Formiga falou quando foram entrevistar ela no Dia da Consciência Negra. Eu sofro triplamente preconceito. Aí perguntaram por quê? Ela falou assim, por ser mulher, por ser negra e por ser nordestina. Nossa. Olha que forte. Para ela trazer isso à tona, você imagina o que essa mulher passou para chegar onde ela chegou. Ela é reconhecida porque ela tem... É como eu falei para vocês, ela é reconhecida porque ela cumpriu um papel profissional tão importante na nossa sociedade que não dá para deixar de considerar a importância dessa mulher no esporte. Não tem como. Mas para chegar onde ela chegou, ela passou por tudo isso. Não, e pegar historicamente a Formiga, Silvana, ela, né, quebrou só, ela vem quebrando paradigma atrás de paradigma, né? Porque ela se falou esse preconceito triplo que ocorre com ela, e principalmente ela que desbravou o futebol feminino, imagina, né? O que ela não passou, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas falas, quando eu vejo que as pessoas falam assim, eu não sou preconceituosa, eu não sou racista, eu olho e falo assim, como não? E aí a fala do dia a dia desconstrói tudo isso, e a pessoa não percebe. Quando eu vejo a pessoa falar assim, não, eu aceito todo mundo como todo mundo é, mas quando vê uma situação de violência contra negro não faz nada, você me desculpa, então você está muito mal resolvido com essa questão de não ter preconceito. Eu falo que o antirracismo tem que estar estruturado no nosso dia a dia. Não basta não ser racista, nós temos que ser parte do cotidiano, né? E até abrindo parênteses com isso, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, a realidade que aconteceu lá, né, com a morte do americano, a gente aí, você vê no Brasil ações, elas são ações momentâneas, né, Silvana? E eu esperei passar um pouco para poder falar disso, né? Eu falei, não vou falar porque a turma só quer falar no momento sobre isso, né? Aí você vê entrevistadores, eu vi uma bancada numa rede de televisão aí, tava todo mundo lá. Aí todo mundo batendo palma, né? Tem 6 negros lá, né? Tinha 3 mulheres, 3 homens, coisa assim. E eu falei, eu só observando aquilo, eu falei, quanto tempo vai durar isso aí? Não durou 2 dias. Né? Não dura! Então, não dura 2 dias. Não dura. É uma hipocrisia dentro dessa realidade que eu falo para você, porque essa mídia social, e nós também, como negros, nós temos que se posicionar de maneira melhor também, muitas vezes. Né? Porque a gente fica atrás de frases, diz, não, nós temos que viver. Por exemplo, dentro do meu contexto, eu falei isso para você na última fala. O que eu posso fazer? Né? Porque eu vejo meu pai, né, com 77 anos, um baita do negrão, com uma história maravilhosa, né? Tudo que ele fez para nos criar, a realidade dele ser reconhecido demorou 77 anos, mas ele viveu, ele pôs em prática, né? Então nós também, nós temos que posicionar, ter embasamento, isso que você está me trazendo, que é importante, ter autoridade para falar aquilo que sabe, não ter vergonha de falar aquilo que não sabe, mesmo eu sendo negro. Tem muita coisa que eu não sei. Você tem me alimentado, meu irmão que é professor tem me alimentado, eu tenho ido atrás para ter embasamento melhor, para poder se posicionar melhor também e chegar melhor. Não para ser melhor que ninguém, Silvana. Isso eu tenho dentro de mim. Isso é claro dentro de mim. Eu tenho que me superar todos os dias. Não, porque se eu viver a expectativa do que está no externo, eu não ganho de mim mesmo, né? Então, todo dia eu tento superar como ser humano, porque eu sei quem eu sou
e o que eu posso transformar sendo negro, entendeu? É isso que tem dentro de mim. Isso é uma opinião bem clara que eu tenho, entendeu? E é engraçado a tua fala, né, Ataliba? O quanto o tempo inteiro, o quanto você tá preocupado também em superar e mostrar que você é tão igual ao branco. Sim. Olha que loucura que a gente também Vive, né? internaliza. O quanto a gente tem que tomar cuidado, porque nós não temos que provar nada para ninguém. O que nós temos que fazer é estudar, mostrar para as pessoas que a gente tem capacidade assim como elas, que nós podemos ocupar o cargo que a gente quiser. Eu posso me aceitar enquanto negra diarista, como eu vou me aceitar como presidente de um clube. É isso mesmo, senhor. A opção de estar onde eu quero, ela é minha, não é de ninguém. E que eu posso ocupar todos os lugares. O mais importante é isso. Eu vou contar umas historinhas. Os meus filhos já sofreram muito preconceito. Que depois que eu fui me aprofundar de algumas coisas, por exemplo, num ambiente que tinha crianças brancas. Sim. E os meus filhos, por exemplo, o meu filho sempre foi forte, é um negão forte, ele é maçudo. Ele nasceu com 4 quilos, você imagina, 150 centímetros, enorme. Ele encostava a mão nas crianças, vinha umas pessoas e falavam assim, ele é tão agressivo, você precisa levar ele para o psicólogo. Meu Deus do céu. Aí eu falava, é que ele é muito grande, ele é desajeitado, por onde ele passa ele arrasta alguém. Eu via meninos brancos no mesmo ambiente, com um grau de perversidade muito grande, de crueldade, cometer inclusive violência psicológica, e a mesma pessoa olhar e falar, mas ele é tão engraçado, ele é tão inteligente, olha a sacada. E eu olhar e falar, como é que é? Você consegue entender? Sim. Eu tenho uma filha que ela tem 32 anos, a minha filha mais nova, ela é elétrica, ela sempre foi elétrica. Ela está em 10 lugares ao mesmo tempo. E também ela era chamada de criança. Mas que menina insuportável, ela não para no sofá. Ela vai de um lugar para outro, é tão difícil. E eu via crianças no mesmo espaço, fazendo arte, desrespeitando, não parando, tendo atitudes inadequadas para uma criança. Olha como ela é engraçadinha, olha que bonitinha, mas olha ela dançando, ela não para um minuto, mas ela é tão engraçadinha, e eu olhar e falar, nossa, gente, que comparações tão imbecis que eu assisti na minha vida. Sim. E vi meus filhos também, e eles percebiam isso. Mas é isso, eu acho que nós estamos hoje num momento muito importante, porque a gente está podendo falar sobre isso. Eu acho que isso é uma das grandes liberdades, da gente poder se expressar e falar um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, Sil, porque a realidade ela bate na porta e nós temos que nos posicionarmos mesmo, né? É evidente. E assim, que eu acho bonito, e você falou outro dia, né? Também está falando, repetindo hoje, né? Nós podemos ser quem a gente quer ser. Eu posso ser um dirigente de futebol, como o meu amigo Canela, ele é um treinador, ficou 10 anos dentro do Atlético Mineiro, né? O cara que está capacitando, indo atrás. Eu também, na minha limitação aqui, indo atrás, querendo melhorar. Tem um monte de sonho, tem um monte de objetivo. Então, é possível, né? Então, nós também estimular a nossa comunidade a ter melhor e lutar juntos, né? Lutar juntos para que a gente possa ter uma oportunidade real, que isso que fica subliminar, fica sobre a margem, e quem pode fazer a diferença somos nós, né? De maneira correta, né? Na verdade, nós, né? Na tua profissão, nós conhecemos através do Eric. Olha que foi nascendo, né? A tua história, se encontrando com a minha, né? E a gente podendo contribuir com a nossa comunidade, aquilo que nós pensamos e mais do que pensamos, né? Que eu acho que é o mais importante, é que nós vivemos em cima dessa realidade. É isso mesmo. E assim, né, o quanto eu estava falando hoje, né, sobre várias questões, eu converso com gente o dia inteirinho, e eu falei o quanto a torcida ama o jogador negro, né, porque o negro, quando traz o título, quando o negro faz o gol, o quantas compensações neurais que esse ser humano traz, né? Esse profissional traz para a torcida. Então, ele é contemplado, né? Ele é idolatrado. Então, que lugar é esse que esse negro ocupa na sociedade?
Isso. além de ser um ídolo do futebol. Quem é ele nessa sociedade? Sim. Eu vejo o Tinga, por exemplo, fazendo um Boa, esse é trabalho fera, hein? sensacional. O Ele é Tinga fera. me emociona cada vez que eu vejo os trabalhos que ele está desenvolvendo. E ele passou por isso, né? Acho que foi em 2005, que ele foi chamado de macaco também, numa Copa da Libertadores. Você Sim. vai olhando, que ser humano é esse? Por que eu vou olhar para a raça? Eu vou discriminar? Eu vou olhar na pessoa, o que a pessoa está trazendo de bom para essa sociedade? Ele está transformando através das ações Sim. E sociais que o ele está Tinga, né, doutor, desenvolvendo. é um cara para ser seguido porque ele é aquilo que eu te falei, ele é coerente na ação dele e aquilo que ele fala, né? Ele se posiciona bem demais, né? Ele voltou para a história dele lá em Porto Alegre, no bairro dele, ele faz ações concretas naquele lugar, né? Então, é um cara que nós, como negros, temos que seguir mesmo. Eu acompanho o Tinga, né? Não tenho intimidade com ele, joguei algumas vezes contra ele, mas não tem intimidade, mas é um cara que eu admiro sem conhecer, porque não tem intimidade, e um cara que eu acompanho e tento, dentro da minha realidade, tento trazer para essa estrutura que eu vivo também. A Taliba, eu acho muito interessante o trabalho que você está fazendo aí, porque você não está preocupado em formar somente os meninos para a bola, É mas isso. para o mundo. Quando você consegue abordar os temas que você vem abordando com essa molecada, você parou para pensar que eles vão sair daí com uma consciência diferenciada? Eles vão se Total. reconhecer? Eu acho que uma das coisas importantes que eu sempre falo, hoje perguntaram assim para mim, você acha que tal treinador é negro? Eu falo, eu acho, pelas características. Agora precisa ver se ele se reconhece como negro. Também. É. Isso é importante. A criança ou Demais, né? adolescente se reconhecer como negro também Sim. é um desafio para ela. Sim. É, porque na É um realidade grande desafio. existe somente na classe, né? Se você falar, né? Se a maior representatividade dentro de campo são os negros e fora dele quando acaba não tem ninguém, né? É isso que é a minha preocupação, Silvana, total minha preocupação. É formar esses, não só esses, né? Mas nós estamos falando de um tema importante, formar esses que são negros, capacitá-los durante o caminho para que eles possam, por exemplo, você vê o Roger, né, Machado, como ele se posiciona, como ele tem atitude sobre essa questão. Então, também, a minha preocupação nessa maturidade do que eu vivi dentro do campo e estou vivendo fora, se relacionando com todo tipo de pessoas, né? É aquilo que eu falei no começo, você tem me alimentado, faz eu abrir a mente para toda essa realidade, também se posicionar de uma maneira melhor e correta a cada dia sobre aquilo que eu penso e sobre aquilo que eu vivo. Então, nós temos que ter esse caminho que eu acho que é importante também. Do que eu voltei para essa história do AT5 para isso, né? Porque eu posso falar para qualquer pessoa, para qualquer pai que está lá sobre esse caminho e que eles são, né, o multiplicador disso, né? Que eles possam fazer a diferença, né? Que eles possam educar o filho deles sobre isso, né? E quando a pandemia ela tem os resultados positivos, né? Que quando você para refletir, é aquilo que você falou. Nós paramos para refletir um assunto que é tão recorrente e a gente só eu volto a repetir, né? A gente só se preocupa quando há uma catástrofe muito grande. E se isso acontece diariamente, se a gente se posicionar sobre isso só quando acontece uma catástrofe, nós também é inútil, né? Então, se a gente não posicionar para o nosso cotidiano haver um respeito, haver uma representatividade atual, concreta, né? Presente, eficaz, ela fica vã. Porque a gente fala dessa situação sempre em períodos, né? A gente falar dessa situação em períodos, ela morre. Porque ninguém é educado, nós vivemos um país que eu falo continental, né? Com diversas culturas, que vai morrendo toda aquela realidade de nós somos negros. Mas, olha, Taliba, eu tenho uma coisa a falar para você. Me preocupa muito as políticas públicas. As Sim, políticas públicas não é para o negro, sim, não é para a negra, não é para o adolescente negro. Você parou para pensar nisso? E quanto mais a gente romantizar com cores, sim, nós vamos deixar de tocar num assunto muito importante, que é sobre a estrutura da educação também. A educação precisa se posicionar. O que eu ensino para o meu aluno? Né? sim, Qual é a proposta que eu tenho para mudar esse contexto da história tão mal contada do nosso país? sim, Já começa por aí. Tem sim. um livro muito legal, se você puder ler, Taliba, chama-se
Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que me ajudou muito também. Legal. Você vai vendo a história do Brasil contada por um outro cenário, do extermínio do negro, do índio. Foi foi um extermínio de alma, foi um extermínio de sem dó e piedade. Sim. E ele fala o quanto, até a própria religião do índio, ele foi catequizado sem acreditar nesse Deus. Sim. Né? O quanto o tempo inteiro, e fazem isso com a gente, eu falo que é cutucar a nossa alma, sem dó e piedade. Você sabe o que é isso? Isso já vem há muito tempo, e as pessoas acham que esse tipo de ação tem que se naturalizar. Não tem, não. Nós somos resilientes, nós temos que ter muito orgulho do que a gente representa nesse país, de tudo que a gente já conquistou. Nós temos que lutar contra qualquer tipo de discriminação e raça, qualquer tipo de preconceito por orientação sexual. A gente tem que eliminar todos os tipos de discriminação. Sim. As pessoas têm que ser aceitas pelas opções da vida dela. Sim. Pelo caráter dela, pelo que ela representa na sociedade, não por algumas escolhas que ela fazem também. As pessoas têm uns valores morais que me preocupam um pouco. Eu falo que por trás de alguns valores morais tão rígidos, escondem crueldades internas. E nítido da gente perceber, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu falo da questão da crueldade contra o negro, quando eu vi aquela cena do policial estrangulando aquele cidadão, aquilo ficou na minha mente, eu tô com essa, sabe, foi uma coisa, uma violência, uma grosseria, tipo assim, eu estou te matando sem usar as minhas mãos, mas eu estou te matando do meu jeito. Sim. Eu achei aquilo tão forte, aquele homem com as mãos nos bolsos, né? E com o joelho ali na garganta. Gente, Uma que prazer foi muito esse? grande, né? Que prazer que hoje nós estamos vendo a polícia de São Paulo matar os meninos negros nas comunidades, na periferia, com maior facilidade. Olha, eu mato você aqui e te despejo em outro lugar, e quem te achar, tudo bem. Que descaso é esse? Nós precisamos de punição sobre isso, e urgente. Nós precisamos mudar as políticas públicas, precisamos sair dessa nuvem conservadorista que está tomando conta do nosso país. Nós não podemos voltar atrás. É isso mesmo. Nós precisamos evoluir em pensamentos, em atitudes. E uma das coisas que me incomoda muito, sabe? Esse dia uma pessoa pregou para mim a palavra de Deus e falou mal de nordestino e de negro. Aí eu olho e falo, meu Deus, eu vou pirar qualquer hora dessa. Sim. Porque as mesmas pessoas que falam da palavra de Deus falam, aquele negro nojento me atendeu tão mal hoje. Aquela baiana foi lá no meu comércio, me encheu o saco. Ô raça! Aí eu olho, eu falo, o que está acontecendo com o ser humano? Parece que está todo mundo ficando muito louco, né? E usando o nome de Deus o tempo inteiro. O que é isso? Porque é gordo, porque é negro, porque é nordestino. Que Deus Então, é esse? O meu Deus me ensinou outra coisa, que nós somos todos irmãos. é isso mesmo. Você falou uma coisa que é importantíssima aí, né? Que aí entra a fé também. E você ser coerente naquilo que... É aquilo que eu falei no começo, né? A rede social, ela traz muito isso, né? Você pode falar o que quiser também, ninguém às vezes te conhece, mas se você não tem coerência aquilo que você prega, com aquilo que você vive, aquilo que você externa, né? É aquilo que você falou, não sou racista, mas aconteceu ali e para mim é uma indiferença muito grande, né? Então tem toda essa realidade que nosso dia a dia nos traz para a nossa realidade. Eu tenho uma irmã também, né? Tudo que ela passou no tempo escolar, toda a realidade que ela tocou, né? Na adolescência dela, eu vi que ela sofreu, né? Eu falo isso para minha filha, ó, se quer entender, falar sobre racismo e discriminação, pergunta para tua tia, porque ela realmente passou por tanta dificuldade nesse período, né? De afirmação, de mulher, tudo. Então, foi tão difícil para ela por ter um cabelo diferente, por ser uma cor diferente. Então, é aquilo que você falou, mulher, é aquilo que eu falo, mulher e negra, né?
nordestina, como você falou, pega essa realidade. Nossa! Então, E a gente... pobre órfã, você não sabe o que eu já passei nessa vida, rapaz. Você não tem ideia. Ó, negra, nordestina, pobre e órfã. Nossa, Todos os assim, era rótulos, né? nítido. Todos os Era rótulos que nítido, podiam assim, o ser que você está tinha, né? fazendo no meio da gente? Eu imagino, assim, imaginar é muito distante, né? A dor do outro, né? Se colocar no lugar do outro é ter uma empatia, né? E é aquilo que eu falei com você, é isso mesmo. É educacional, é ver lá atrás, né? E trazer essa realidade para essa história, né? Dos meus alunos, dos meus garotos. Com certeza, na volta, eu vou falar um tema desse tema, sobre o racismo no futebol, sobre o racismo na escola. Já estou pedindo aqui ao vivo com você uma ajuda para a gente poder trabalhar na cabeça de todos esses garotos, de toda a família T5, sobre esse processo do racismo, da discriminação que existe, e a gente abordar esses temas para quê? Para multiplicar, né? E a cada dia menos, é aquilo que você falou, parar de romantizar tudo isso, né? Parar de aquele mar de rosa e mostrar a realidade daquilo que foi feito por gerações e gerações, é recorrente no dia atual. No meu mundo, no teu mundo, nós só pegamos um gancho, né, que é um chamariz para chamar a atenção nessa realidade do racismo no futebol, mas no âmbito geral, né, global, ele é muito grande e nós não podemos ficar, né, amiga, só por períodos de falar de racismo. A gente tem que tomar atitude e eu já estou aqui me comprometendo, né, isso vai ser passado na volta. Nós vamos trabalhar sobre essa história do racismo no Brasil, você vai me ajudar. Nós vamos criar um Ai, projeto vai ser um aqui prazer. Já vou até dar uma dica. Tem um vídeo da Unicef, do Lázaro Ramos, que é sensacional para passar para a molecada. Eu passei no Santos, os meninos adoraram. Isso é O Lázaro legal. Ramos traz isso E porque de uma aquilo que... forma muito real, simples, que dá para entender, é muito bom. Isso mesmo, Silvio, porque aquilo que você falou, se for passar por nós, a gente pegar a cabeça das crianças frescas, né? Porque às vezes, tendo o próprio espaço, às vezes o pai não falou sobre essa realidade, né? Que é o cotidiano normal do dia a dia dele, e isso, né, ele não toca no assunto. E é importante, né? É importante nós tocarmos nesse assunto para poder, dentro daquele âmbito do gestor, né, que é a referência do espaço, né, referência naquilo que eu faço, poder abordar de maneira melhor esse assunto e real também, mostrar a verdadeira realidade do que acontece para aqueles que são negros, pretos, né? Nós, a nossa comunidade, como ela tem sofrido com essa realidade, e a gente já começar, dentro da T5, trazer uma diferença e trazer essa realidade para o nosso âmbito, no mundo que nós vivemos, para aquilo que eu falo, né? O trabalho de formiguinha mesmo, né? Você plantar lá dentro e regando para chegar em outros lugares. Eu vou contar uma história para vocês, que eu gosto de contar história. Quem me ensinou isso foi os alunos do sindicato de treinadores. Eles falavam assim, e o pessoal da faculdade de televisão me chamaram, eles falavam assim, a gente gosta das histórias, porque a senhora vai trazendo um pouco da teoria e de história, né? Isso mesmo. E eu tive um atleta negro no sub-15 e que ele chegou como promessa. Passou um tempo, ele começou a engordar, e eu percebia que ele não estava bem, chamei para conversar e ele não se abria para falar o que estava acontecendo. E o gerente olhava para mim e falava assim, Silvana, olha que negro bundudo que esse daí tá. Olha, você vê, ele rendeu 6 meses agora, ó, tá engordando, a gente precisa ver o que está acontecendo. E ele almoçava no clube, fazia tudo no clube. Que era isso, né? E eu fui vendo, eu fui tentando trabalhar com ele, um dia atendi a mãe dele, conversei, a mãe dele era de Goiás, veio para São Paulo, eu atendi, conversei, falei para ela o que está acontecendo, e ela também não falou nada para mim o que estava acontecendo. E aí, no dia que ele foi liberado, porque ele não conseguia chegar no peso ideal, acho que foi um dos piores dias do meu trabalho. Eu falo que eu tenho essa dívida com ele. Mas eu também não sabia, e eu falo, a gente não tem bola de cristal. E ele foi liberado, olhou para mim e falou assim, foi um alívio sair daqui. Nossa! Aí eu olhei e falei, nossa, mas poxa vida, o que aconteceu? Eu tenho te atendido, eu tenho perguntado o que está acontecendo. Por que você está se sentindo aliviado? Ele falou, porque eu sofri tanto preconceito esse 1 ano que eu fiquei aqui.
Meu Eles Deus. me chamavam de negro bundudo, eles me chamavam de... porque ele tinha uns lábios rosas, bem claro, né? E uma pele negra, bem negra. Eles me chamavam de Mussum da boca branca. Ele falou, você não imagina o que eu ouvi, então é um alívio sair daqui. Aí eu falei, por que que você não conversou comigo? Nós fizemos a palestra, nós fizemos a atividade, todo mundo se posicionou, teve meninos que se posicionaram, por que que você não falou? Ele falou, porque eu não tive força. Nossa. Ele falou, eu não consegui, porque a minha mãe passou por isso, meu pai passou por isso, e eu fiquei pensando que se eu fosse falar, as coisas aqui dentro para mim ficariam pior. Aí eu falei, não, não ficaria, você teria que ter se posicionado, ter trazido essa questão desse preconceito, desse bullying que fizeram com você também. Então a gente vai olhando quantas vidas estão sendo exterminadas, quantas almas estão sendo exterminadas por questões de preconceito. Né? A obesidade para aquele menino, eu falo que aquela capa de gordura foi uma proteção que ele Isso. desenvolveu através da alimentação. E ele foi engordando e cada vez mais o rendimento caindo, né? Então, Sim. para que isso, gente? As pessoas que eliminaram essa alma ganharam o que com isso? Na realidade, você falou assim, é muito triste, porque é a dor da alma, né, Sil? É a dor da alma. Imagina um menino tão novo, não sabendo como lidar com tudo isso, né? E aquilo que você falou. Tem que ser no início, tem que partir da gente hoje que tem um pouco mais de experiência, tem uma maturidade para tocar no assunto e poder estender a mão. E, na realidade, criar projetos. O Alan Freire colocou aqui que isso tinha que estar em grades curriculares, né? Eu também concordo. É o que eu falei, políticas públicas da educação. É Contar a isso história mesmo. como a história é. É isso mesmo, contar a verdade sobre tudo isso. Meu irmão, que é professor, também fala isso demais. Então a gente fica dentro dessa realidade que é muito triste mesmo, porque é um garoto sonhando, né? E às vezes, por causa desse posicionamento, é um menino que tinha tanto potencial de vida, né? Muito mais do que um atleta. Ele morre por muito tempo, né? Ele está vivo morto, né, Silvana? A gente fala. Ele é um menino que está vivo, mas ele está morto por dentro e não consegue produzir nada. Ele só replica aquilo que a vida traz para ele, né? E na realidade, o que estava trazendo Porque para ele era. a É, cor dele, a cor dele prejudicou ele, né? Não foi ele. Você isso, entende? Olha que louco, o que as pessoas transformaram a vida desse menino. E o quanto eu tento sensibilizar as pessoas para se pronunciarem, sim, nós temos que falarmos, nós temos que abordarmos essas questões, nós temos que falar, não gostei da sua piadinha, eu não gostei da forma com que você direcionou, sabe? É que nem uma vez, morena cor do pecado. Aí eu olho e falo assim, olha, respeito com isso, porque a minha cor não tem que remeter à questão do pecado, como eram os homens brancos sim, estuprando, abusando sexualmente das mulheres negras na senzala. O isso quanto é isso está histórico, né? estruturado na nossa... A mulher negra está estruturada nessa questão do abuso, da violência sexual. Também. Sabe, Mas até quando a gente vai ter que ouvir essas coisinhas e achar que, olha, tá tudo bem, foi uma brincadeirinha. Brincadeirinha não. A gente não tem que aceitar isso. e ainda você falou, né, Sil, é difícil porque o ambiente para esse garoto ou para essa mulher, né, ela não consegue ter uma reação, né, ela não consegue reagir, porque é um ambiente que oprime de uma maneira tão grande que ela fica sem forças, né? E aquilo que tem liberdade de se posicionar, no caso nós, eu e você, nós temos que ter esse compromisso mesmo de fazer a diferença, se comprometer com essas realidades, com essas dores daqueles que são da nossa comunidade também, né, que vivem de uma maneira se escondendo atrás disso também, né, porque a hora que você foi, eu fiquei triste mesmo, ouvindo até para emocionar, ouvir isso de um garoto que eu sei qual que é o sonho do futebol, isso não impediria dele, por causa da cor, impedir ele realizar seu sonho. A gente fica até emotivo mesmo, porque é impossível no tempo atual a gente aceitar tudo isso, sabe, Silvio? E eu tenho um compromisso comigo mesmo de fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença porque
nós não podemos aceitar todas essas realidades e eu prometo para você que o AT5 vai começar a dar um pontapé nessa realidade. Nós vamos tocar nesse assunto, né? Não deixarei passar mais em branco, né? E eu me comprometo aqui a ir na ferida dessa realidade. E, na realidade, como as crianças, elas são puras, né, Sil? Elas não, aquilo que incute somos nós adultos que incutimos isso nela. E eu vivi num país que era fé política, religiosa, num país no mundo árabe. Então, eu via aí isso que me moveu também a abrir a escola de futebol, que eu falei, se eu pegar uma criança com 5, 6 anos, eu posso ensinar valores, né, princípios para ela. E um dos valores e um princípio vai ser essa realidade de discriminação, né, desse racismo, e a gente não tolerar isso. A gente já tem esse trabalho lá dentro, mas nós vamos falar mais abertamente para que todos, lá tem os pais aqui, estamos juntos para fazer essa diferença. Então, a gente trabalhar isso. Ataliba, o esporte é tão transformador. Sim. O esporte dá tantas ferramentas para a gente mudar a sociedade. Você atrai a criança para uma atividade, para uma modalidade esportiva, seja ela qual for, e você consegue abordar todos esses temas. Sim. Quando eu vou em projetos sociais, eu falo isso. Olha, você não tem alguém que... às vezes o projeto não tem dinheiro para trazer alguém. Eu falo, vai na prefeitura, veja na secretaria tal, tem sempre uma pessoa que pode trazer alguma coisa para o teu projeto, falar sobre temas como violência doméstica, sobre a questão do racismo, sobre a questão do bullying, que o bullying é uma coisa também que me incomoda muito, o suicídio na adolescência. Sim. Dá para, dentro de um projeto social do esporte, trazer essas pessoas que estão no próprio município, Sim. falar sobre esses temas. Aí eu falo que é uma riqueza. Você traz os pais para o seu lado, você não educa só a criança que está com você, você educa a família. Quando a família consegue se reconhecer como responsável pela sua cidadania, rompendo com os preconceitos, com as discriminações, com a violência, nós estamos formando pessoas dignas para multiplicar essa informação. Sim. E não aceitar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação. Eu falo que aonde eu passo, seja nos lugares mais luxuosos, com as pessoas com outros níveis sociais, assim como se eu estiver na favela, que eu já pisei muito na favela na minha vida, aprendi muito, graças a Deus. Eu falo que eu não fiquei só no futebol, acho que isso que me ajudou muito. Trabalhei com dependente químico, trabalhei com mulher, enfim, trabalhei com pessoas com transtorno mental e comportamental. Me ajudou muito ter esse olhar. Me ajudou a humanizar as minhas relações e despertar nas pessoas novos olhares mais sistêmicos, que não dá para ver. Tem uma música do Raul Seixas que fala assim, mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, nas alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. Nós temos que trazer esse povo aí que se sente nas alturas para baixo para nos reconhecer, para ver a gente de perto. É isso, a minha função nessa terra é essa. Que bom. Que missão linda, né? Missão linda, isso mesmo, trazer para a realidade aquilo que nós temos feito, né, para trazer essa igualdade, né, essa equidade, né, oportunidade, toda essa realidade para que nós podamos tocar, né, e deixar realmente o legado. A Regiane Ferreira falou que já existe uma lei, mas só que ela não é imposta dentro da escola, precisa ser prática, né? Então a gente tem... Ser prática, exatamente. Né, a gente tem tantas realidades que... É aquilo que você falou de política pública, tudo isso que nós estamos vivendo, né, nesse país nosso, uma loucura, nego... Eu fico vendo, nego briga por tantas coisas e não briga pela essência, né? Por tanta realidade. Então, eu sou bem inconformado. Não briga pelos direitos da população. É isso que eu Ninguém quer brigar, é a gente que vai ter que brigar, nós que temos que falar da gente, Ataliba. Eu acho que a ordem atual tem que vir do povo, o povo tem que se manifestar. As pessoas têm que se posicionarem, né? É isso mesmo. E eu gostaria de falar uma frase da Djamila Ribeiro,
Sim, Ribeiro, hoje eu pedi permissão para ela, que eu iria falar um pouquinho, que ela me representa. sim. A Djamila me emociona. Eu já falei com ela, eu chorei, falei, olha, você me emociona. Uma mulher negra com tanta propriedade, uma feminista, uma pessoa que fala da questão do negro e da negra brasileira com uma humildade, é uma mestra, é uma doutora, representa a gente no mundo aí fora. Né? A nossa história precisa pegar conteúdos dos negros para contarmos a nossa história, e não dos brancos, como ela Sim. aponta também. Então, ela fala que a representatividade, isso que nós estamos fazendo aqui, a Taliba, é uma representatividade. Sim. Né? Então, ela fala que a representatividade é importante, porque não basta ser mulher e mulher negra. Estou emocionada. Mas tem que estar comprometida com Calma, as questões. E eu estou. Essa frase ela fez, eu acho que se eu tivesse conversado com ela, ela falou, acho que eu fiz para você. E eu estou comprometida com as pautas feministas, com a questão racial, com a agenda dos direitos humanos do Brasil. É essa representatividade que nós temos que ter. Não olhar só para o nosso umbigo, enquanto pessoa negra no Brasil. Nós temos que ir para o coletivo, nós temos que pensar nos direitos humanos, isso faz parte do direito humano. E não é vitimismo, como as pessoas falam. O negro, ele gosta de ser vítima, nós não somos vítimas. Nós precisamos retratar a história do Brasil como a história do Brasil é. Nós fomos escravizados e não somos escravos. Foi diferente, nós sofremos uma violência. Enquanto a gente não ter isso no cenário educacional, nós vamos sofrer consequências. Os pais, principalmente, precisam mudar essa concepção de falar, às vezes, aquele teu amigo negrinho, usar essas expressões, aquele teu amigo. Não precisa falar da cor do amigo do teu filho, fala o teu amigo. Então, tudo é um cenário que precisa mudar, é estrutural isso. É isso mesmo. Eu não sei se é o Aranha que entrou aí. Realmente, nós vamos falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal lá que eu quero poder fazer live no canal do YouTube, que eu consigo fazer um fórum, um bate-papo. Então, estou na luta para que isso aconteça, que eu vou trazer você, vou trazer o Aranha, vou trazer um monte de representatividade para a gente poder partilhar e dar sequência nessa história, porque ela não pode parar, ela precisa dar passos, né? E nós não podemos desistir, né, Sil? Nós temos que continuar com esse embasamento, esse rico que você tem, que é isso que eu falo para eles, embasado, né? Nós temos que mostrar os argumentos que nós temos da nossa história para poder representar bem essa comunidade que precisa de tanto apoio. Todo mundo traz ela para nós aqui, Taliba, na T5, para uma palestra. Eu vou trazer, nós vamos dar um jeito dela trazer para a gente dar sequência nisso. Silvana, falta 2 minutos. Com você o papo é muito bom. Ele é maravilhoso. Obrigada. Nossa, você tem me ensinado muito, amiga. A nossa amizade ela tem dado muito fruto na minha vida. Eu quero estar cada vez mais perto de você. Melhorando tudo isso aí, você vai vir jantar na minha casa. Eu vou para São Paulo aí te ver. Nós vamos dar um jeito de eu ir lá e encontrar com você, minha filha também. Então, assim, deixa as últimas palavras para agradecer, porque eu quero agradecer todo esse povo que entrou e que está acabando o nosso tempo. Falta 1 minuto e 15 aí. Fala aí, amiga, as últimas palavras. Eu falo que nós todos estamos lutando por uma sociedade em que as pessoas possam ser consideradas pessoas, é só isso. Que linda, você é fera demais, amiga. Né? É isso. Que bom. Eu que agradeço. Apenas pessoas, né? Pessoas, não sei por que ainda existe toda essa... essa desigualdade. Gente, fica com essa frase, porque se a gente falar mais alguma coisa, a gente vai estragar. Pessoas são pessoas, lutando por ser pessoas, somente pessoas. E obrigado a todo mundo que entrou. Essa live vai estar no IGTV. Daqui a pouco sobe lá no canal do YouTube, a T5 Motivações, que vai estar lá também. Minha amiga, muito obrigado. Meu coração sempre se alegra ao falar contigo. Você tem me ensinado demais. Eu segurei para não chorar também com você, mas
Eu chorei. A hora que você falou do menino, realmente eu me emocionei muito aqui e a gente precisa fazer a diferença. E nós vamos lutar para fazer a diferença. Tá certo, minha amiga? Obrigadão. Muito obrigada. Obrigada a todos. Nós vamos fazer mais live desse tipo aqui, tá certo? Um grande abraço, galera. Foi bom. Obrigada, meu amor.